Eu tava pegando um voo... Essa história é verdade também. Eu tava pegando um voo Porto Velho pra Manaus e o motorista, o piloto arremeteu. Aí ele falou assim, ó... Chegando em Manaus? ele arremeteu. Então, chegando em Manaus. Chegando em Manaus, ele arremeteu. Estamos com um problema técnico aqui, mas estamos com um tamanduá na pista. Então tinha um animal silvestre na pista, ele teve que arremeter. Isso é normal. Tiraram o animal silvestre e a gente pôde pousar. Então as coisas acontecem lá, com mais frequência que você imagina. Tá. Bom, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do NS TechCast, nosso espaço para falar de logística com profissionais que inspiram os outros profissionais do nosso setor. Hoje eu estou com o Leonardo Campos, CEO da Onisis. Obrigado pelo convite. Obrigado você por estar aqui com a gente. E hoje um convidado muito especial, Juliano Tamaso, vice-presidente de Supply Chain da Raizen. Juliano, obrigado pela tua presença aqui com a gente. E para a gente iniciar, Tamaso, eu queria que você se apresentasse em 30 segundos. O que você pode contar aí, quem que é Juliano Tamaso aí para os nossos Obrigado, um prazer imenso estar aqui, obrigado pelo convite. Bom, Juliano Tamaso é engenheiro, sou casado, tenho um filho, Enzo, que tem o nome Enzo também por causa de carro, por causa do Enzo Ferrari. Então, assim, tem toda uma relação com carro, logística, então é um pouco do que me traz até aqui. Tenho mais ou menos 20 anos de carreira, né, entre Shell e Raizen, e estou há 1 ano e meio agora como VP de Supply Chain da Raizen. Juliano, e aproveitando, né, eu queria que você contasse para a gente um resumo da tua vida profissional até virar VP de Supply Chain da Raizen. A gente tem tempo, né? Temos, vamos lá. Brincadeiras assim, não. Então, eu entrei na Shell, né, há 20 anos atrás. A Shell tinha um laboratório de motores no Brasil que ela testava as gasolinas. Então, a gente fazia os testes de embancada mesmo dos motores no Brasil e eu era estagiário dessa área. Então, assim, eu não tinha porta de entrada melhor para mim, né? Porque eu adorava motores e sou engenheiro mecânico, né? Não falei isso no começo, sou engenheiro mecânico. E, então, assim, eu entrei por essa área e depois de uns 6 meses que eu estava nessa área como estagiário, meu chefe lá falou assim, cara, mas o laboratório vai mudar, vai fechar, não sei o quê. Pô, chefe, mas eu tenho 6 meses, né, de empresa. Não. Vai ali na área comercial e vê se eles gostam de você lá na área comercial, né? Eu fui ser entrevistado por gerentes comerciais, né, da área comercial de varejo da Shell. Aí eles olharam para mim e falaram, cara, fica aí, cara, ajuda aí a gente. E aí, cara, eu entrei na área comercial e fiquei 10 anos trabalhando em área comercial. Então, uma coisa que, né, eu vim de engenharia, entrei por engenharia, mas tive uma experiência longa na área comercial da empresa, que foi super bacana, porque o front com o cliente te ensina muito. Hoje que eu estou aqui na área de supply, ter conhecido o lado cliente, né, e a voz do cliente, o quanto grita quando você não tem produto, né, me ajuda muito, né? Então, assim, esse time to market, de ter esse contato muito, muito restrito com o cliente, me ajuda muito. Então, meus primeiros 10 anos foram na comerciais, marketing, pricing, então eu fiz todas as disciplinas da área comercial. Depois, quando veio a Raizen é de 2011, uma empresa razoavelmente jovem, recente. Eu entrei pela área de trading, que a gente tem uma área de trading bastante grande lá, de sourcing, trading. Fiquei alguns anos em trading. Depois eu fiz área comercial de açúcar também, um B2B do açúcar, vender açúcar para o mundo, vender açúcar para a Coca-Cola e outras empresas grandes aí. E agora, mais recentemente, fui convidado pelo Mussa, que é o nosso CEO hoje, para fazer parte, né, do time dele como vice-presidente de Supply Chain. Então, hoje, todas as operações da Raizen, tanto de logística, operações, engenharia, tá tudo comigo lá hoje. Tá? Então, isso é um pouco de um breve resumo aí de tudo que eu passei. Então você veio da Shell. Da Shell para a Raizen. A Raizen foi legal, né? Porque foi uma grande oportunidade, né? De você... A Shell, obviamente, é uma empresa multinacional e quando ela se junta com a Cosan como uma empresa nacional, você tem até um ajuste de cultura super legal, super importante nesse momento, né? Então, acho que eu brinco que eu mudei de empregos várias vezes sem ter saído da empresa. Da mesma empresa. E isso é um desafio super bacana que acho que me ajudou muito na carreira hoje. Legal. Juliano, a logística sempre teve na tua carreira aí, quando você estava na área comercial, como é que era essa tua relação aí? Eu na minha área comercial, eu tive o prazer de morar em Manaus por 2 anos da minha vida. Eu sempre falo isso porque realmente é uma experiência diferente, né? Não é todo mundo que conhece a região norte do país e todos os desafios logísticos que a região tem. Então, quando você é gerente comercial lá, você tem que estar com o pé na logística e estar de olho na logística, porque é tudo diferente. Fluvial, né? É fluvial.
E aí tem a ver com o nível do rio, Isso. a chuva, assim... Não é nem distância, é horas de barco, né? Que É eles horas de medem lá. barco. Então, assim, é uma logística super diferente. Eu me aproximei muito e gostei muito do tema de logística, né? Então, eu comecei a gostar de logística nessa fase que eu tive que aprender na marra como é que é lidar com logística, incerteza, né? Do lead time, etc. Sim. Na minha passagem como comercial lá em cima. Então, começou ali. E aí, assim, a tua evolução até VP de Supply Chain, né? Isso foi algo planejado mesmo? Você queria seguir essa trajetória? Como é que foi isso aí? Eu não sei se planejado é a palavra, né? Porque assim, a gente vai, durante a tua carreira, a gente vai adquirindo tanta competência, né? Eu sempre falo que a gente vai lendo vários livros, né? A gente começa a ler muito livro, né? A gente começa a ter muita bagagem, né? Então, acho que assim, como eu tinha um conhecimento grande... Porque hoje, né, uma empresa como a Raízen, né? O que ela tem? Ela tem um source muito forte de trading, porque hoje o Brasil, né, o mercado de combustíveis... A Raízen não é só combustíveis, eu só falar um pouquinho mais de combustíveis, que é onde está concentrada a maior parte da minha demanda hoje, porque eu também atendo outras áreas da Raízen, né? Então, mas falando mais da parte de combustíveis, você tem hoje o mercado de combustível aberto, né? Então você pode comprar combustível de qualquer parte do mundo, né? Então você pode importar produto hoje, né? Então, sim, a minha passagem por trading me ajuda muito a entender essa dinâmica da logística do mercado internacional para o brasileiro, né? Então eu tinha esse skill de que, poxa, eu sei como é que funciona, qual é o lead time do navio que está saindo de Houston para vir para o Brasil, por exemplo, né? Eu passei pela área comercial, então a outra ponta aqui, a completa outra ponta, que é a relação de front com o cliente, eu tinha muita experiência também, e a minha área fica no meio disso como sendo a área que movimenta todo o ativo fixo da Raízen. Então, para mim, ter a experiência de passar em trading, que pega o sourcing da molécula, e ter o face com o cliente, né, a face com o cliente, minha área hoje lida com essas duas coisas todos os dias. Você tem uma visão completa da Exatamente cadeia, isso. né? Então, eu digo que, não sei se eu caí por acaso em supply chain, mas eu quero dizer o seguinte, o fato de eu ter conseguido conhecer essas áreas limítrofes aqui, né, as interfaces, me fez ter uma área hoje que eu tenho a visão completa da cadeia. Então, minha área hoje, o maior objetivo da minha área hoje é como é que eu consigo ter informação dessa cadeia toda integrada, num único lugar. Como é que eu integro tudo isso e consigo tomar a decisão real time. Então, acho que é por isso que tem essa questão do supply chain, né? É você ter a visão mais holística possível da cadeia de suprimento. Legal. Ô, Juliano, e você acabou comentando aqui, pois não, Tamazo, né? Melhor. O que vocês quiserem. Tamazo, Juliano. Tamazo, vamos de Tamazo, né? Pode ser. Tamazo, você acabou comentando aqui que a Raízen dá uma importância muito grande para o setor de logística. Isso. Né? Você acha que essa importância aumentou ao longo dos anos ou isso sempre foi assim na companhia? Como é que foi? Não, ela assim, vou te responder em duas partes. Uma parte, a logística na Raízen está sempre linkada à segurança. Né? Então, assim, a importância da logística está sempre associada à segurança. Porque como a gente transporta produto perigoso, não tem como dissociar uma coisa da outra. Então, segurança... Ontem nós tivemos o Dia da Segurança na Raízen. É um dia onde todos os funcionários param por 1 hora para discutir temas de segurança. Eu participo, o CEO participa, a gente dá mensagem, a gente fala, a gente cria momentos de discussão. A gente faz isso anualmente. Então, assim, é super importante, é um momento que a empresa inteira para discutir segurança, temas que são recentes. Então, assim, logística associada à segurança sempre é um tema muito, muito crítico para a gente. Em todos os níveis da organização, do assessor ao CEO, segurança está no KPI, está no scorecard. Então, itens de segurança estão presentes no scorecard do CEO. Então, dada a importância com isso. Então, acho que esse é um lado que sempre foi muito forte, já era forte na Shell, e a Raízen continua e aprimorando isso, depois a gente pode falar um pouco mais. E o outro lado é que, como o mercado brasileiro ele tem se tornado mais dinâmico pela abertura, né, pela desregulamentação do mercado de combustíveis, as decisões e as variações são muito mais intensas. Então, antigamente, você tinha a Petrobras como única supridora. A Petrobras, né, tem as bases dela primárias, onde todo combustível chega do rodoviário. Então, a logística tinha um papel menor. Sim. Né? Então, hoje, como você pode ter produto de qualquer parte do mundo e de qualquer lugar do Brasil, entrando em qualquer porto, e a nossa matriz, né, de biocombustíveis aumentou muito no Brasil, porque o biocombustível não na verdade tem um etanol duto, sim, mas assim, a maioria do transporte do biocombustível é por caminhão. Então você tem, a complexidade aumentou. Então, quando a complexidade aumenta, a logística ganha importância, porque, né, os custos associados, a volatilidade, né, e as diversas decisões que você precisa tomar aumentaram muito. Então, sim, logística ganha importância na linha do tempo. É legal. Ô Tamazo, fazendo um recorte, você falou um pouco da segurança da logística.
Acho que a gente entende que a Raizen hoje ela carrega uma responsabilidade muito grande, que talvez é ser a pioneira, né, e que puxa o sarrafo do mercado para a segurança logística. Então a gente vê os outros embarcadores copiando, né, as metodologias, os processos da Raizen. O né, conta um pouco dessa responsabilidade e o porquê, né? Isso é uma questão cultural, isso foi sendo desenvolvido, e quais são as dificuldades de ser o pioneiro? Eu acho que você fez uma excelente pergunta e, na verdade, o termo que você usou é como eu me acho também, eu me sinto responsável. Sim. Né? Então, assim, acho que eu não me canso de falar toda vez que eu estou falando com a minha turma lá, né, da responsabilidade que a gente tem. Né? Porque a nossa área é uma área, quando tudo está certo, tudo está certo. Quando dá errado, dá muito errado. Uhum. Né? Então acho que é uma coisa muito cultural, né? A Shell tem uma cultura de segurança, tinha uma cultura de segurança muito forte já, pelas operações que tem, né? Operações de upstream, né? Isso é um negócio super perigoso também, né? Super cauteloso. E a gente na Raizen só potencializou isso. Né? Então, hoje, segurança para a gente é um valor negociável. Né? Qualquer coisa relacionada à segurança até é top de agenda, tanto minha como de qualquer outro executivo da empresa. E a gente tem essa dificuldade, né? Como é que a gente consegue fazer com que o mercado todo siga esses mesmos padrões? Né? Então, o que a gente faz é institucionalmente estar em todos os fóruns que a gente pode. Então, a gente participa, eu participo de diversos fóruns tentando conscientizar as pessoas de como é que, da importância da segurança e como isso faz a diferença, né, no dia a dia das pessoas, né? A gente tenta, internamente isso já é muito forte, mas assim, quanto mais a gente consegue expandir essas fronteiras, e assim, o mercado vem, tá? O mercado brasileiro vem amadurecendo, porque uma outra coisa que acontece, né, e vocês sabem bem disso, a tecnologia vai ficando mais acessível, né? As tecnologias de monitoramento, de sensorização, elas vão ficando mais acessíveis, então mais gente embarca nessa também. Elas caem no senso comum, né? Acho que exatamente. O chat GPT tá aí para provar exato. Isso na então, boca assim, do povo. A gente paga um preço que eu acho que na verdade não é um preço, é o que a gente acredita. Né? Então não é um preço, eu acredito nisso. Né? Eu não aceitaria estar no cargo que eu estou se eu não acreditasse nisso. Uhum. Né? Que a gente tem que ser vanguarda nisso, a gente tem que puxar a barra no máximo que a gente pode. A gente é uma grande empresa e é legal para a gente também que a gente vira exemplo para a sociedade. É isso aí. Né? E a gente não impacta só o caminhoneiro, né? A gente opera, hoje eu tenho 70 bases de distribuição em 70 aeroportos que a gente opera. Imagina o impacto que é uma operação de 70 terminais, 70 aeroportos. Então, né, eu tenho toda uma comunidade em volta dessas bases, aeroportos e etc. Então, é muito mais do que apenas a logística, a movimentação física. Né? Então, não dá para a gente não ter esse senso tão forte. O que eu tenho ficado feliz é que, ao a gente participar desses eventos e divulgar um pouco isso, e a tecnologia está ficando mais disponível, eu consigo ver que outras áreas começam a adotar essas medidas também, e isso vira valor. Se vocês, né, imaginarem, isso tem tudo a ver com ESG também. Sim. Assim, ESG na veia. Né? A minha área é uma área que tem que respirar ESG. Eu falo de vida toda hora, falo de vida toda hora. Né? Cada vez que eu recebo um reporte de alguma coisa, sabe, é uma coisa que estou mexendo com a vida de alguém, eu estou impactando alguém. Uhum. Né? Então, acho que a gente tem esse negócio, acho que ESG, como essa onda forte, ESG também tem ajudado a gente, e mais empresas têm se juntado a nós, tentando elevar essa barra aí de segurança nas estradas. Porque, assim, não é um país fácil de operar. Sim. Né? É um país onde você não tem, né, as condições ideais em alguns lugares para operar. Né? Não é um país com grande malha ferroviária. Né? A gente está expandindo com a Rumo lá, que é do grupo também, mas ainda não é uma coisa, né, que o Brasil inteiro está conectado. Né? Então, é muita responsabilidade mesmo. Mas a tecnologia tem ajudado. Tá? Então, a gente pode falar um pouquinho aí, a gente tem bastante coisa de tecnologia embarcada hoje, que eu posso dividir com vocês, que a gente está fazendo lá, que é super bacana e dá mais segurança também à operação. Legal. Boa. A gente também entende essa importância da segurança em estradas. Aliás, a Mundo Logística, junto também com a Nestec, a gente está lançando uma campanha Estrada Segura, e logo vocês vão estar sabendo mais sobre isso também. Serão convidados a participarem com a gente dessa campanha, que realmente, eu acho que quem não está no dia a dia da logística, talvez não conheça o impacto que isso tem, né, Juliano? É muito forte, né? Muito forte. É muita vida que a gente perde, é muita coisa, né? É muita coisa, realmente. Então, muito legal saber que vocês dão muita importância para isso. Já conheci algumas coisas da Raizen e, enfim, sei que esse tema para vocês lá é bastante importante. E é legal que a gente tem as nossas reuniões
o board da Raízen é formado por Shell e Cosan. Então, vem os membros do board da Shell para cá, para o Brasil, para fazer as reuniões de board com a gente, né? E eu tive a oportunidade de apresentar um pouco do nosso trabalho aqui no Brasil em relação à segurança viária, né, de logística, e é benchmark para a Shell também, porque a gente hoje, 100% da minha frota é monitorada, 100% da minha frota hoje tem câmera de fadiga, né? Cada caminhão meu tem 6 câmeras, né, mais a de fadiga. Né? Em toda a frota, isso é uma coisa única até em padrões mundiais da Shell de standard de segurança. Então, obviamente a gente tem a necessidade também, porque o Brasil não é um país fácil de operar, mas assim, isso vira benchmark no mundo inteiro. Então você perguntou, né, como é que vem tudo isso? Vem da Shell, mas hoje a gente já conseguiu aprimorar e hoje a gente é benchmark para a indústria também em segurança, nesse sentido de tecnologia, tá? Bacana. Aproveitando esse gancho de novo da segurança, a gente, felizmente ou infelizmente, a gente não tem os caminhões autônomos ainda, né? E existe uma peça hoje que ela é fundamental nessa operação, que é o motorista, né? E, novamente, a gente percebe que a Raízen também é pioneira nessa forma de tratar o motorista, de conduzir. A gente sabe que os motoristas são muito bem qualificados, muito bem preparados, até mesmo porque pela condição do próprio transporte. Mas conta um pouco sobre essa dinâmica, né? Porque lá na ponta, a gente entende que a Raízen pode, né, ter o discurso da prevenção, mas se o motorista lá na ponta não estiver engajado, né? Como que vocês fazem esse processo e qual que é a preocupação de vocês com essa persona? Não, a gente, acho que o motorista nessa hora, ele é peça fundamental. Sem dúvida. Ele é peça fundamental. Né? Começa, né, são poucas as transportadoras que têm os estándares para trabalhar com combustível. Então você já reduz pra caramba o número de transportadoras de embarcadores que você pode usar, porque os estándares de combustível são altos, o equipamento é muito caro. Né, o tanque mais o cavalo é muito caro e a gente tem toda essa tecnologia embarcada dentro dela, né? E se você, né, a gente tem uma relação com essas transportadoras quase que são parceiros estratégicos, né? A gente está dentro deles no sentido de auxílio na gestão, né, melhores práticas de segurança, treinamentos, formação de motorista. A gente investe em formação de motorista também. A gente tem parcerias com a Alphabet em São Paulo em formação de motoristas. Escolas de motoristas. Escolas de motoristas. Então a gente está presente em toda a cadeia e com diversas campanhas, tanto de treinamento como até de premiação e capacitação. Isso que eu ia falar. A gente tem uma... então assim, voltando, então assim, a gente está... Rodeio Raízen é muito famoso. Cara, então assim, é emocionante esse negócio. A gente está dentro da transportadora. Né, a gente tem gestão conjunta com eles, né, de tudo que a gente pode trazer de melhores práticas, né? Então, e eles são auditados anualmente. Tem um processo de auditoria longo, todo ano. Nunca vou. Então, todo ano tem um grande processo de auditoria, de práticas, de evidências. A gente tem pessoas do time que praticamente convivem diariamente com as transportadoras, desculpe, para justamente garantir isso. Os motoristas, eles precisam ter uma formação específica, né? Então não é qualquer um. Então, desde a licença para dirigir deles é diferente, eles têm que ter um grau de experiência diferente. Então é o topo, né? Exatamente, é o topo de cadeia, vamos dizer assim, né, do motorista. E eles são disputados entre essas transportadoras porque são raros, né? Assim, são raros. O passe é valorizado pra caramba. Exatamente. Então o que a gente está fazendo? A gente está... você acompanharam nos Estados Unidos, teve um shortage de, né, uma falta de motoristas lá nos Estados Unidos por causa disso. Então, como é que a gente faz no Brasil? A gente investe em formação. E a gente está pegando até se vocês me permitem comentar, a gente está criando turmas de mulheres motoristas agora também. Que legal. Porque imagina, você tem uma falta de mão de obra, né? Você consegue ter mão de obra qualificada, ainda mais aumentar sua diversidade ainda dentro do mesmo ecossistema. Então, a gente está com turmas de mulheres agora também. E aí, só comentando sobre a premiação, a gente tem um concurso que eles esperam todos os anos, que a gente chama de Rodeio Raízen, Rodeio dos Caminhões, né? Então eles fazem, todos os motoristas das transportadoras fazem provas práticas e teóricas, né, sobre direção defensiva, sobre condução, leis de trânsito, procedimento. Então eles, assim, é um escrutínio super forte e os 50 melhores vão para uma prova presencial final. E a gente faz em algum resort do Nordeste. E o que é legal é que conecta com tudo que a gente vem falando hoje sobre a importância de vidas, que a gente leva as famílias também. Cara, aí realmente é outra dimensão de engajamento. Né? Quando a esposa vê o motorista lá, pratica, os filhos,
né? E muitas vezes é o primeiro acesso que eles têm a um hotel desse porte, Sim. alguma coisa assim. Então, assim, aí você conecta totalmente nesse motorista, né? Então esse cara fica o ano inteiro pensando nos 50 finalistas lá, entendeu? E esse cara é engraçado do ponto de vista positivo, claro. Ele vira referência no próprio transportador, né? Então ele vira um espelho para os outros motoristas que estão chegando, que estão com algum tipo de comportamento que precisa melhorar. Não, então assim, é super legal. E conecta com tudo, né? Você tá respeitando a vida, tá capacitando, você tá trazendo... Você está impactando a família dele, que é super importante, né? Porque o motorista de caminhão ele tem uma vida, obviamente, difícil, né? Então, se o apoio da família, se o apoio familiar não for, ele não tiver o suporte familiar, para ele fica tudo mais difícil. Sem dúvida. Né? Então, a gente também tenta embarcar as famílias nessa jornada, porque a gente acha que é importante que, né, a gente impacte ele, impacte a família, para que tudo ocorra bem. Porque imagina esse cara com um monte de problema em casa, sair para trabalhar, sair para dirigir um caminhão desse, com 60 mil toneladas, então não é uma coisa que a gente... De combustível, né? De combustível, uma bomba atômica. Uma bomba atômica. Então, assim, não é uma coisa que a gente quer. Então, a gente tenta impactá-los também pelo lado da família. Super bacana. Acho que vocês tiverem condições de ir lá... Eu conheço um rodeio, já foi. Ah, já foi? Já foi. Cara, é assim, talvez seja o evento... Olha, eu vou falar pra vocês, o evento que eu mais gosto do ano, porque te aproxima tanto da realidade, cara, dos motoristas, cara, te aproxima demais da realidade. E eu fico lá também. Então, assim, cara, tira foto, fala, conversa. É um evento muito legal. E tem umas provas que são muito legais. Tem uma que é de manobra do caminhão. Ele tem que manobrar o conjunto, né? A carreta e o cavalo. Entra um espaço, eles colocam copinhos de água, assim. E aí, se derrubar o copinho, ele é penalizado, né? E tem que parar, como não tem câmera de ré, tem que parar o mais próximo de um obstáculo. Não tem câmera. Não. E aí eles têm que ir no senso, né? Enfim, quem parar mais próximo, sem derrubar nenhum copinho, ganha a prova. Isso é um dos exemplos, né? Que legal. É super legal. Então, assim, é uma maneira de impactar mais do que só o caminhoneiro, né? O motorista, e impactar a família junto. Então, e esse negócio das mulheres também tá ganhando força agora. Então, assim, né? Já temos algumas motoristas mulheres por aí. Como você tem que ter um período de experiência também, vai demorar um pouco para esse negócio, obviamente, ganhar mais escala. Mas tá começando super bem. Tem um caso de um marido e mulher, né? No transportador de vocês que dirigem e são casados. Os dois. Meus transportadores. É fantástico. Que legal. Muito bom. Pô, parabéns pelas iniciativas aí. Juliano, agora uma curiosidade aqui, né? Aliás, vou te perguntar sobre o maior desafio na cadeia de suprimentos de combustíveis, né? Se é demanda, distribuição, não sei o quê. E assim, eu vi um número que me assustou muito, assim, né? Que vocês movimentam 30 bilhões de litros por ano. É isso. 30 bilhões de litros por ano. Qual o maior desafio de transportar 30 bilhões de litros por ano, Tamazo? Acho que assim, primeiro, mais uma vez, o desafio da segurança, fazer isso de forma segura, né? Os 30 bilhões são todos os modais, tá? Não tá só rodoviário, tem rodoviário, tem ferroviário, tem tudo. Acho que o primeiro, segurança, né? Como é que você consegue garantir que um sistema que roda, né? A gente roda por dia com 5 mil caminhões todo dia, indo e voltando diariamente, né? Como é que você roda esse sistema de maneira segura? E acho que a segunda coisa é como é que você torna isso o mais eficiente possível. Né? Como é que você consegue, vamos dizer assim, manejar o seu sistema logístico para que ele seja eficiente? Porque as distâncias são enormes, né? Você tem distâncias enormes para percorrer. Hoje o mercado, como ele está mais aberto, ele está muito mais volátil. Então, às vezes você tem janelas de oportunidade. Então, é um mix entre flexibilidade e eficiência, difícil de você balancear. Então, hoje nós temos um desafio enorme de como é que você consegue um balanço onde, obviamente, tem algumas operações que elas são muito mais previsíveis. E ali você bota o seu 100% de eficiência. E você bota tudo que você tem de tecnologia, de monitoramento, de eficiência. E você precisa também ter um sistema para ser flexível que você possa manobrá-lo ao menor custo possível, porque geralmente o custo de oportunidade do produto tende a ser maior. Né? As diferenças são maiores. Então, vale a pena o deslocamento logístico na maioria das vezes. Né? Então, como é que você faz um sistema que consegue concatenar essas coisas? Então, o que a gente está fazendo, né, é tecnologia. Eu saber exatamente a disponibilidade de cada um dos meus 5 caminhões a todo momento. Onde eles estão, se eles estão com capacidade, se o motor... E eu estou linkando tudo, né? Desde o motorista, porque o motorista é a jornada que nós cumprimos, é óbvio, né? Então essa tecnologia hoje, ela linka o ativo fixo, linka meus estoques, por exemplo, e linka até o motorista. Hoje eu vou até o CPF para tentar saber, olha, é aquele caminhão
que está naquela transportadora, só que tem que ser com aquele motorista. Uhum. Então é isso que a gente está fazendo hoje. Esse é o desafio nosso, né? Como é que eu tenho a melhor junção desses ativos para ser o mais eficiente e responder o mais rápido possível. Então acho que a dinâmica de mercado tem exigido a gente esse tipo... Porque a demanda... Ela vai sempre variar. Já não é que ela varia, é uma constante ela variar, Sim. né? E também porque pela dinâmica de mercado. Como o mercado muda muito, né, o mercado está mais dinâmico, os preços mudam mais, é natural que você tenha deslocamentos de mancha no Brasil pelas movimentações de preço. Então agora é difícil você ter um cenário onde isso fica muito estável. Então é natural que essas demandas arrefeçam numa região, aqueçam em outra. Então, acho que o nosso objetivo lá, né, é com tecnologia, como é que você consegue ter um sistema mais balanceado possível. Né? E se você consegue isso com resposta rápida, né, você tem que ter informação. Eu não posso esperar o dia acabar para tomar uma decisão. Eu não faço mais isso. Né? Então, meu sistema é como se ele meio que roda toda hora real time. Entendeu? Então, hoje, então, para vocês é mais vantajoso ter essa flexibilidade do que tentar prever essa mudança de demanda que acontece, porque elas acontecem por motivos muito variados. Eu diria que sim, né? Assim, obviamente que tem algumas demandas que elas são um pouco mais estáveis, algumas rotas que elas são mais previsíveis. Tá. E nessa sim a gente obviamente usa tudo que é para ser o mais eficiente. Ali eu não tenho, né? Cara, ali a eficiência batidinho ali. Agora, sim, a tua colocação tem sentido, porque às vezes a oportunidade de mercado é maior do que o pênalti logístico. Então a gente investe em como é que ter essa prontidão que a gente chama. Mas não é uma equação simples sempre, não. Sim, imagino. Não é uma equação simples, não. Porque como a gente não tem acesso a todo o plantel de carga de motoristas de carros do Brasil, porque não dá, pela especificidade da carga, pela especificidade do motorista, né? Então você tem uma limitação, né, de quanto flexível você pode ser também. Né? Legal. Continuando aí nessa pauta de tecnologia, Tamaso, você disse pra gente que a maior revolução aí do setor nos últimos 10 anos, no teu ponto de vista, foi a sensorização, né? Isso até me chamou a atenção porque ninguém tinha falado disso ainda, né? E achei super interessante, né? Como é que isso impactou as tuas operações? Como é que você vê essa questão da sensorização aí? Por que eu coloquei a sensorização, né? Obviamente a gente teve evoluções de tecnologia em várias coisas, né? Em sistemas de gestão, etc. Mas assim, a capacidade de você ler a informação real time, isso revolucionou tudo, né? Porque hoje eu consigo saber exatamente onde está cada caminhão meu, né? Com que produto, com que quantidade. Com que CPF. Com que CPF. Aí eu vou ali na minha base, eu sei que tanque precisa de produto, porque tem um sensor lá. Eu consigo dizer qual é a baia que vai estar liberada na hora que aquele caminhão chegar, porque ele está sensorizado. Ele entra na minha cerca eletrônica e fala, daqui a meia hora o caminhão está chegando num depósito meu. Se ele vai chegar daqui a meia hora, a baia que vai estar livre para ele descarregar é a baia 5. Então, quando eu sensorizei tudo, eu jogo um orquestrador que ele vai direcionando essa logística. Então, assim, eu digo assim, a sensorização a tecnologia ser mais disponível fez com que hoje eu consiga ter a informação, né? Na verdade, a revolução não é a sensorização, é a informação que você consegue capturar a partir disso, que a sensorização te traz. Então, hoje, a gente fala das 6 câmeras, mas hoje não é um custo absurdo você ter essas câmeras. Por incrível que pareça, a escala desse negócio, né? E vocês veem, né? Tem câmeras em tudo, câmeras de inteligência artificial, né? Hoje, esse negócio, né? A gente está testando agora algumas câmeras de inteligência artificial nos nossos terminais que ficam monitorando o procedimento do carregador, do caminhão, por exemplo. Então, se ele faz um procedimento diferente, a câmera acusa, entendeu? Porque ela aprendeu que, olha, ele tem que pegar daqui ele tem que ir para cá. Se ele começa a fazer uma coisa diferente, a câmera já acusa. Né? Então, esse tipo de coisa, dentro do carro também, dentro do caminhão também. As câmeras, elas aprendem a ler que ele tem que estar com as 2 mãos no volante, não pode estar falando no celular, etc. Então, se ele, por acaso, nas nossas operações não acontece, né? Mas se alguém pega o celular, essa câmera vai dar um aviso para ele que ele está sem as 2 mãos do volante, por exemplo. Isso hoje é uma tecnologia que você consegue escalar. Né? Não é uma coisa assim... Né, que inviabiliza uma operação. Então, por isso que eu falei, acho que na verdade, a minha colocação, né, é que a sensorização me trouxe e pôs tanta luz na minha operação que isso é uma grande revolução.
Né? A integração de tudo isso que é a grande revolução. Mas sem você ter, né, tudo medido e sensorizado, você não gerencia aquilo que você não mede, né? Então, quando a gente começou a colocar sensor em tudo, a gente começou a descobrir coisas da operação, de caminhões que estavam parados, que eu nem sabia. Eu não via aquele caminhão ocioso, por qualquer motivo, tá? Quando você sensoriza tudo, você sabe que ele estava numa viagem A para o ponto B, e ele teria que estar em ponto C. Se ele não está, ele está parado. Então, acende um alerta de caminhão ocioso lá para mim. A gente começa... Como é que a gente aloca? Então, assim, eu digo que a sensorização me trouxe luz à minha operação. Né? E a possibilidade de eu integrar as informações todas. Então, é por isso que eu acho que a sensorização foi um negócio que tem ajudado muito, pelo menos na nossa jornada lá de tecnologia. Eu acho super relevante. Eu acho que fazendo até um recorte, vai além da Raizen, né? Porque acho que o Onisis hoje nasceu justamente pela sensorização, né? Então a gente consegue fazer essas avaliações dos motoristas de inteligência artificial por uma disponibilidade tecnológica e por uma necessidade de mercado, né? Então a gente acaba criando propostas de valor diferente nesse contexto de tecnologia. Achei bastante interessante que o Tamaso comentou da sensorização, eu não tinha. Mas no final é isso, porque se você não tem esse dado, você pode ter a IA que você quiser, porque não vai adiantar nada, porque você não tem a informação. E o mais importante é trabalhar o dado para você ter inteligência, né? Não ter só o dado pelo dado. Você precisa conectar as pontas, né? Você precisa conectar as informações do motorista, da base, do carregamento, do descarregamento e assim por diante. É um desafio, a gente não, né, a gente está nessa jornada já há uns 5 anos já, de forma bastante, né, continuada, mas tem muito desafio ainda, né? Ainda tem muita oportunidade. Muita oportunidade, né? O Brasil, obviamente, é um país muito rodoviário, né? Muito rodoviário. Então, assim, eu acredito muito que a gente vai ter que desenvolver muito esse lado rodoviário, porque, na verdade, né, quando você tem modais mais eficientes, você tem menos oportunidade de melhoria, né? Um duto. Tem que fazer. Não tem muito o que fazer. Né? A ferrovia rodando bem. É mais estável. É mais estável. Agora o caminhão, que tem um motorista, né, que tem a jornada, que tem estrada ruim, boa. Sim, aquela loucura. Né, a gente monitora, como a gente tem as câmeras todas, a gente monitora até os trechos das estradas mais perigosos. Então o rotograma que a gente faz falado, hoje, né? falado, né? Então o motorista sabe toda a rota falada dentro do caminhão, e qualquer coisa diferente na rota, o sistema é todo realimentado. Ó, não passa no trecho Betim, não sei o quê, porque ali tem um problema. Então, essas coisas, mas também, isso é só com essa tecnologia embarcada que você consegue. E uma outra coisa que ajuda demais a gente, há 10 anos atrás, se a gente, porventura, por infelicidade, tivesse algum tipo de acidente, a investigação de causa raiz, de qual o problema, era muito difícil. Quando você tem 6 câmeras instaladas, você vai muito mais direto à causa raiz. É porque a câmera nessa hora, pela minha perspectiva, não é para dedurar o que aconteceu, é para a gente atacar a causa raiz e ver que procedimento meu pode ou não pode ter funcionado. Então as câmeras ajudam demais também. E aí, o triste talvez disso é que a gente vê coisas assim nas nossas estradas, assim, de motoristas, né, irresponsáveis, com comportamentos não adequados, e muito sem a noção do risco, né, assim, de estar numa estrada e por acaso ter um caminhão de combustível na sua via a 60 km por hora, né, assim, então assim, a câmera tem um lado ótimo de você atacar toda a causa raiz e ser muito preciso na causa, porque a gente sempre que tem um incidente, há 3 anos a gente não tem nenhum incidente reportado, mas assim que a gente tem um acidente, a gente, obviamente, faz uma análise muito criteriosa, né, pra gente ver o que aconteceu, o que não aconteceu, o que poderia ter sido diferente. Eu não vou mais passar naquele trecho durante o dia ou durante a noite. Então a gente faz diversas análises, tem mas também nos mostra um pouco do que é o dia a dia da rua ali, da realidade dos fatos, que também não é difícil também. Tem que conscientizar demais, né? Assim, tem coisas que acontecem assim, né? Alguns eventos com motociclistas que a gente tem que conscientizar muito, porque realmente, imagina a diferença de massa entre um motociclista e um caminhão nosso, né? Nossa. A gente tem um caso lá no Onisis que o motorista, acho que depois a gente pode até falar sobre esse assunto, mas ele tem algumas, no início, né, ele tem alguma dificuldade em aceitar aquele monitoramento, né, diário, todo o tempo inteiro. E o grande papel dos embarcadores e transportadores era mostrar que aquilo é em pró do próprio motorista. E aí tem um caso famoso, de uma carreta foi fazer uma conversão à direita e o motoqueiro foi passar pela direita. O caminhoneiro não viu, acabou, infelizmente, passando por cima. Aí quando você chega no cenário, né, o que aconteceu? Né? O motorista passou por cima do motoqueiro e é isso.
Se você não tem a câmera que está filmando para você mostrar que de fato aconteceu, que o motorista passou pela direita, o motorista fica sem o que falar, né? Então, nesses casos também a câmera até ajuda, né, os caminhoneiros a provar, né, que de fato aquele cenário, aquele contexto realmente aconteceu. Mas é ruim, né? Assim, um acidente como esse que você comentou, que o motorista, obviamente, não tem muito o que fazer, né? Mas impacta, né? Impacta ele, né? Então, assim, a gente... essa é uma das coisas que a gente também, né, tem super cuidado lá, porque independente de ônus ou bônus, de culpa, que na verdade numa hora dessa o que vale a vida é óbvio, o motorista fica muito impactado. Né? A gente presta, inclusive, suporte psicológico aos motoristas, né, nessa hora também. Mas, assim, tirando isso, eu acho assim, a câmera ajuda, ela é positiva, mas, assim, a gente precisa, né, como você já falou sobre hoje, sobre o Maio Amarelo, inclusive, como é que a gente conscientiza mais a sociedade das coisas. A gente precisa ter um trânsito, né, mais seguro. Né? A gente está numa área que é mais exposta pela, obviamente, quantidade de quilômetros que a gente roda e pelo produto. Mas a gente roda em São Paulo e em outras cidades, né? Não tem muito a melhorar, né, em termos de segurança e educação no trânsito, né? E aí, como você falou, né? Não só os motoristas, quer dizer, todos os motoristas, né? Não só o do caminhão, mas o cara da moto, o cara do automóvel, todo mundo, né? Legal. O Tamás, agora, você comentou um pouco que você morou em Manaus, né? 2 anos você morou em Manaus. Você citou que foi uma experiência muito marcante para você. Sim. Eu queria explorar isso um pouco mais, assim. Por que isso te marcou tanto, Eu vou trazer minha esposa junto, ela vem falar com você. A gente tava... Essa é uma história boa. A gente tava... Eu já morei em São Paulo, Rio, Minas, Manaus, já morei em alguns lugares pela Raizen, pela Shell, na verdade, né? Eu tava morando em Minas, né, como gerente comercial, como BH? BH. Tava morando em BH. E minha vida foi assim, quando eu soube da notícia que ia ser transferido para Minas, eu casei. Resolvemos casar, né? Vamos casar, vamos morar junto lá em BH. E aí, poxa, primeira casa, né? Apartamento, então contratamos uma arquiteta, poxa, vamos pôr um quadro aqui, né? Vamos pôr um espelho ali, não sei o quê. Lá vem. Aí, cara, isso durou mais ou menos 1 ano e pouquinho, assim, durou muito, eu achei que ia falar. Não. 6 meses tive que mudar. Não. Aí 1 ano e meio, eu nunca me esqueço que a gente tinha acabado de colocar sei lá, talvez o último quadro na parede, o último espelho que faltava, não sei, né? E eu ia jantar com a minha esposa numa sexta-feira, eu tinha recebido... Não sei se eu falo convite, é convite que a gente fala? Quando alguém te liga e fala, você tem que ir para um outro lugar, ir a Manaus, não sei se é um convite. Depende do modo como fala, né? Mas assim, então eu tinha... Porque, na verdade, assim, né? Você gosta de pescar? Não é meu forte. Aí é foda. Não é meu forte. Não, mas assim, só fazendo um recorte importante, né? Ir para lá era uma super oportunidade de carreira para mim. Obviamente, pelos motivos óbvios, né? Sim. Um lugar que você é dono de tudo, né? Você, né, como executivo, você toma conta da região inteira, nos 7 estados. Eu era responsável por 7 estados. Né? Então, assim, era o maior cargo comercial que existia na época. Então, para mim, eu era muito novo nessa época. Então, era um desafio nesse sentido. Né? Mas só voltando à história, então, a gente foi jantar. E eu falei pra ela, né? Olha, acho que tem uma possibilidade de morar. Não, tava preparando terreno pra... E aí, escorreu uma lágrima assim do olho dela, assim, né? Manaus? Mas Manaus... Como Manaus? Que tipo Manaus, né? O que é Manaus, né? Uma cidade boa. E fomos. E aí, acho que tem umas coisas legais. É um povo super acolhedor, recebeu a gente super bem. A gente morou muito bem lá, mas é diferente, né? Não é São Paulo, é Manaus. Né? Então, acho que foi marcante porque, primeiro, a experiência de lidar com uma realidade de logística totalmente diferente, né? Uma experiência de vida também pessoal super diferente. A gente não tinha filhos nessa época, então talvez tenha sido um pouco mais fácil. Uma experiência de vida, de casal também, de amadurecimento enorme, porque lá, cara, são 4 horas de voo, né? Não é assim, vou ver minha mãe, né? Vou ver não é. As coisas são muito diferentes. E é bem fresco lá também, né? Aproveitar. Essa é outra coisa, né, cara? Assim, quente demais. A gente... É muito quente, é muito úmido, quente, né? Então a gente tava morando lá e tiramos férias e fomos viajar pro exterior por 15 dias. Aí fechamos o apartamento e saímos. Quando a gente voltou, todas as nossas roupas estavam totalmente emboloradas. Sabe? Todas estavam... Elas desfizeram assim, as roupas. Porque é tão úmido, e ficou fechado, a gente não sabia. Né, os que moram lá sabem, deixa tudo aberto, arejando, o que a gente não deixou, como faz em São Paulo, fecha tudo e vai embora.
né? A gente perdeu todas as roupas que a gente tinha, ou parte das roupas que a gente tinha pela umidade. Então, assim, essas coisas são diferentes, né? Assim, falta luz todo dia, ou faltava luz todo dia. Tá? Eu tô falando de 2008, então faz um tempo já. Mas em 2008, faltava luz em Manaus todos os dias. Nosso prédio tinha um gerador, a gente tinha condições de ter, mas assim, a população em geral, cara, falta luz todo dia. Porque chove muito, falta luz, então são coisas diferentes, entendeu? Eu tava pegando um voo, essa história é verdade também, eu tava pegando um voo Porto Velho para Manaus e olha o motorista, o piloto arremeteu. Aí ele falou assim, ó, chegando em Manaus? Ele arremeteu. Então, chegando em Manaus. Chegando em Manaus, ele arremeteu. Estamos com um problema técnico, mas estamos com um tamanduá na pista. Então tinha um animal silvestre na pista, ele teve que arremeter. Isso é normal. Tirarem o animal silvestre e a gente pôde pousar. Então as coisas acontecem lá com mais frequência que você imagina. Essas coisas a gente teve que se acostumar, né? Então, agora, come-se muito bem, a gastronomia é fantástica, né? O peixe, etc, lá é fantástico. E você aprende a viver também de um jeito diferente, as pessoas te acolhem muito bem lá. A gente tem amigos que nós fizemos naquela época até hoje, né? Que vem aqui em São Paulo visitar a gente até hoje. Então, assim, acho que é uma experiência marcante é um pouco diferente do que a gente está acostumado. Sim. Mas do ponto de vista pessoal, de crescimento, tanto profissional como pessoal, foi super bacana pra gente. Então, são coisas que são escolhas que a gente faz na vida da gente como carreira também. Claro. E eu acho que nessa hora o apoio da família tem que ser fundamental, porque você não consegue fazer sozinho, né? Não dá pra você tomar uma lição dessa sozinho. Então, como é que você tá com a sua família bem é super importante, porque eu lembro quando eu cheguei, a gente não conhecia ninguém, claro, eu passei 6 semanas viajando, eram 7 estados. Nossa. Então, pra minha esposa, foi muito duro esse começo lá, né? Foi muito duro. Então, se eu não tivesse o apoio dela e restrito nesse momento lá, de eu ter a tranquilidade de poder fazer meu trabalho, a gente não ia conseguir, né? Então... Mas eu tô casado até hoje, tá tudo bem. Que bom. Tenho um filhinho, então tá tudo bem. E a lógica do Rio como transporte principal lá é muito impressionante. Eu já conheço lá, já fui lá umas 2 vezes. E o deslocamento não é baseado em distância. Quanto é daqui em Belo Horizonte? 600 quilômetros, isso não muda, né? A não ser que fizer uma outra estrada. Claro. Lá não, se o rio tá cheio, é mais rápido, porque você vai cortar caminho pelo rio. Se o rio tá vazio, é mais lento. Muito você mais tem lento. que pegar o caminho. Você tem que pegar o caminho, o leito do rio. Então são dinâmicas diferentes que a gente aqui tá totalmente fora dessa realidade, assim. Eu acho isso muito legal. E a gente tem operação fluvial também, né? Minha área também tem toda a operação de balsa que ocorre lá, tá sob a nossa responsabilidade também. E esse negócio, assim, por exemplo, a gente traz especialistas da Shell de marítimo do exterior para vir aqui, para conhecer a operação, para dar dicas também, né? Porque eles operam em alguns rios nos Estados Unidos, no Mississippi River, lá eles operam muito no Mississippi nos Estados Unidos. Então, tem uma troca também, mas é totalmente à parte. Assim, é outra realidade, é outra... Mas a gente faz também, eles participam do rodeio, só que chama Timão de Ouro. Também, Também, né? Porque a gente tem que também ter eles lá. Então, a gente... Então é tudo feito, tudo voltado para o pessoal da balsa. Mas assim, é uma realidade diferente. E lá tem desafios, né? A gente falou de sensorização. Lá tem vários lugares que você não tem sinal de nada. Pois. Nada, né? Então é um desafio nosso, a gente tem falado, temos testado e tentado. Até a Starlink lá do Elon Musk a gente está testando em alguns lugares lá para ver se a gente consegue ter sinal, mas ela não é boa para movimento. É bom manter aquilo exatamente, a antena estática. Então, como é que a gente cria a cobertura completa lá? Obviamente, a gente está em contato com o governo local. Como é que a gente dá visibilidade a tudo que acontece? Porque é uma vida à parte, né? O Rio ali é uma vida à parte na cidade, né? E tudo é em função do Rio. Exato. Então, se você melhora a segurança do Rio, você melhora a vida das pessoas que estão lá também. Então a gente está tentando, naquela linha que a gente falou do começo, como é que a gente influencia? A gente está tentando fazer isso. Olha, cara, se a gente tiver uma cobertura satelital melhor aqui nessa região, você vai monitorar a comida que vai chegar para o teu povo, vai monitorar isso e aquilo. Mas a gente tem que empurrar, a gente tem que... É nosso papel fazer isso também, né? Então até nisso a gente está envolvido lá. Legal. Mas assim, o pessoal hoje está falando de SD, né? Eu tô vendo que você trabalha com isso há muito tempo, isso está muito presente na tua agenda desde sempre aí, né? Cara, eu acho que tem uma, né, assim, a gente estava falando no começo, né, assim, não tem, a empresa não existe, né, a empresa é um CNPJ só, né, somos nós lá que damos a cara para a empresa, o que a gente quer de valor para essa empresa, para as empresas e para a sociedade, e eu acredito muito nisso, porque tem que valer muito a pena, eu sempre brinco que tem que valer muito a pena, né, porque se não valer a pena, cara, não
faz sentido. Não vale entendeu? a pena. Não vale a pena, cara, entendeu? Então, assim, então, assim, acho que uma coisa que me motiva muito no meu cargo hoje é a quantidade de pessoas que eu consigo impactar. Não só internas, mas como externas, né? Acho que quando a gente tem, né? Quando a gente tem o cuidado que a gente tem, eu sei que a gente tem, eu posso falar com o motorista, com a família desse motorista, com o treinamento, com o equipamento. Poxa, a média de caminhões no Brasil, a média de idade da frota é mais ou menos 19, 20 anos. A nossa são 3 anos. 3 anos. Então, assim, é muito. O equipamento é o melhor possível, entendeu? É o topo de linha de cada uma das montadoras do Brasil, em termos de caminhão. Então, a gente usa tudo do bom e do melhor. Então, assim, como eu sei disso tudo e a maneira como a gente opera, a responsabilidade que a gente tem. A gente tem, né? A gente opera em 70 aeroportos. Operar aeroporto, gente, também é outro negócio que dá um podcast inteiro só falar de aeroporto, entendeu? Assim, porque é outra dinâmica também. É outra dinâmica, outro tempo de abastecimento, outra, né? Então, assim, então eu acho que assim, não tem como a gente não estar conectado com esse dia, se a gente lida com tudo isso todo dia e essa responsabilidade que você colocou, que eu gosto desse tempo, porque eu me coloco assim, tá? Toda vez que eu falo com o meu time também, eu falo, ó, nós temos uma responsabilidade enorme aqui, né? Então, eu acho que é por aí. Então, acho que assim, eu acredito muito nisso, eu acredito no impacto que a gente pode ter nas pessoas e na responsabilidade, de uma empresa grande como a nossa, de também puxar a sociedade para algumas coisas, né? Alertar a sociedade. Eu participo de eventos até de segurança, roubo de cargas, isso tudo a gente está envolvido, no sentido de tentar ajudar, de tentar dar informação, né? De tentar colaborar com a sociedade para que isso melhore, né? Então esse dia é uma coisa que natural, cara, tá muito presente, não tem jeito, entendeu? Não tem como, diria que não dá para ser muito diferente no que a gente faz hoje, não, entendeu? Bacana. Damaso, agora, qual foi o maior desafio que você já enfrentou aí na tua carreira, né? Então, assim, hoje, Damaso, VP de Supply Chain da Raízen, né? Mas, assim, imagino que... Bom, você já contou um pouquinho aí de alguns desafios, né? Qual o maior desafio que você teve na tua carreira? Olha, o que foi um grande desafio para mim foi quando a gente teve a formação da Raízen. Porque quando você misturar as culturas das empresas pregressas e formar uma cultura nova, que é a cultura que a gente tem hoje, esta não é uma tarefa fácil. Porque a gente vinha de empresas como a Shell, centenária no Brasil, uma cultura muito forte. Na verdade, a Raízen, ela é uma fusão de 3 culturas. Porque um ano, talvez um pouco mais, antes da Cosan se associar à Shell para formar a Raízen, a Cosan tinha comprado a Esso do Brasil. Então a Cosan começou a comprar na Esso no Brasil. Tigrinho, né? Isso, exatamente. Então ali já teve Cosan e Esso, né? A Cosan é uma empresa brasileira, né? Do setor de sucroalcooleiro. Com a Esso, uma empresa americana, né, totalmente, né, estandarizada. Então, ali já houve uma mistura. E quando veio a Shell nessa confusão, aí, meu amigo, aí virou uma panela bem mais difícil. Curiosidade, a Shell é de onde? Anglo-holandesa. Anglo-holandesa. Perfeito. Então, quando juntou essas 3 culturas, até você conseguir definir, não sei se definir, mas até se formar e se moldar a cultura Raízen, que é a cultura que prevalece hoje, foram anos difíceis. E aí não é no sentido, né, de buscar a sinergia econômica, não, né? Eu tô falando da cultura mesmo, né? Das suas pessoas, sim. Como é que você encaixa essas pessoas, como é que essas pessoas se veem, algumas pessoas não se veem, né? Tem pessoas que não se veem. Não, essa cultura não é a cultura que eu quero, não é a cultura que eu acredito, né? Então, acho que assim, esse foi um desafio para mim porque imagine a minha carreira, né? A Raízen foi de 2011, eu tinha 11 anos de carreira. Super consolidado, uma multinacional, né? Essa chacoalhada veio bem no meio da minha carreira. Eu era gerente executivo, gerente médio ali, cara. Essa chacoalhada veio bem nesse momento de caramba, peraí, cara, opa! E agora? E agora, né, cara? Eu tava indo ali, não tô mais naquela mesma linha, as coisas deram uma congelada geral, né? Claro, né? A empresa tá se formando. Né? Então foi um momento, mas foi o momento que eu mais aprendi na minha vida também como profissional. Eu acho que o termo que eu uso você tem que ter um grau de humildade nessa hora diferente. Né? E não humildade, não que eu não era humilde, me tornei humilde, mas é o seguinte, cara, mudou tudo. Olha, porque mudou tudo. O teu tabuleiro mudou inteiro. Né? Mudou tudo, cara. Olha, e aí você... eu sempre brinco que nessa hora você tem que ler livros diferentes. Você é obrigado a ler livros que você nunca tinha lido. Então, nessa hora, como profissional, acho que assim, em termos de resiliência, de saber que
as coisas podem não dar tão certo, acho que adaptabilidade, como é que você se adapta melhor a uma situação, como é que você cria empatia com pessoas que vieram de um background diferente do seu, vieram de uma cultura diferente da sua. Então isso são coisas que você só aprende vivendo uma situação desconfortável como essa que eu vivi, entendeu? Então é super bacana, mas é dolorido. É dolorido, não é simples. Juliano, bom, então esse é um momento aqui que a gente faz um quadro final com os nossos convidados, que a gente chama de Pensei e Falei, um bate-bola aqui. Vou te fazer algumas perguntas. Vai me colocar na fogueira, né? Não, é super tranquilo. Você vai ver. Não, eu vou ver. Vamos lá. Inovar ou renovar? Inovar. Conhecimento ou experiência? Não dá para dissociar. Boa. Legal. Boa. Te quebrei agora, né? Não, tá ótimo. Fique à vontade. Terceirizar ou primarizar a logística? Putz, depende. Outra resposta meio... Eu sei, é boa também. Tem coisas que tem coisas que não dá. Tá certo. Tem coisas que são inegociáveis, né? Exato. Algumas coisas eu vou primarizar sempre. E essa aqui, então, ó. ES ou G? A vida. Boa. Meu maior obstáculo como profissional é o quê? O meu maior obstáculo como profissional hoje... eu acho que é conseguir impactar todos os níveis da organização com uma mensagem clara, objetiva e fazer com que isso seja para fora dos muros da empresa também. Como é que você cria uma one voice no que a gente fala, no que a gente pensa. Legal. Ô, Tamás, o que você mais valoriza na hora de contratar alguém? Olha, eu tenho um lado dessa pegada de respeito às pessoas. Então, acho que assim, o tipo de liderança que essa pessoa pode ter até à frente da parte técnica, em alguns momentos, para mim, faz diferença. Legal. Um profissional que te inspira? Olha, eu já tive na minha carreira, eu já li desde Jack Welch, na época de que ele estava na GE há muito tempo atrás, né? E acho que hoje, mais recentemente, eu tenho lido coisas diferentes, tá? Eu tenho saído um pouco do executivo padrão. Mas, assim, eu gosto de pessoas como Elon Musk no sentido da cabeça inovadora dele, não de tudo que ele fala ou pensa, nem isso que eu estou falando aqui, por favor, mas é muito do quanto ele coloca as pessoas e a sociedade para pensar em coisas que estão além do que a gente está acostumado. Além do tempo. Além do tempo, nesse sentido, né? Não estou fazendo nenhuma... apologia ao que ele acredita, mas assim, acho que a maneira como ele pensa de forçar a gente a olhar coisas que a gente não está acostumado é uma coisa que hoje eu olho bastante. Legal. Para você aí, o que é o maior déficit do setor de logística no Brasil hoje? Eu acho que essa falta de uniformização, né? Você tem hoje diferentes réguas para diferentes produtos, diferentes modais, e aí não estou falando porque a gente está num setor de combustível, mas acho que em alguns setores essa régua precisa aumentar pela própria segurança dos motoristas e do trânsito. Então acho que não é muito uniforme isso, né? Quanto mais a gente conseguir criar pelo menos uma base uniforme de segurança, acho que seria fundamental. Legal. Como é que você vê a logística brasileira daqui 10 anos? Todos os investimentos que eu tenho visto, né, dos governos em termos de... a parte pública, né, tem alguns investimentos acontecendo grandes, principalmente em ferrovia, né, que deve melhorar um pouco o nosso modal logístico. Acho que eu já acompanho isso, né, hoje, desde que a Raízen foi fundada, e hoje a evolução das tecnologias dentro do setor rodoviário, né, do setor de caminhões. Eu acho que a evolução da conscientização dos motoristas. Acho que a gente vai ter uma logística... O mercado tende a sempre a amadurecer, pelo menos é uma crença, o mercado vai amadurecendo, e acho que você vai ter uma logística mais segura e mais eficiente, né? Acho que a tecnologia vai se espalhar, e isso vai tornar o mercado mais maduro. Né? Legal. Tamás, a gente tem uma pergunta de um convidado nosso, que foi a Silvia Migueles, da Braskem. Qual o legado você gostaria de deixar? Acho que tem um legado pessoal, que é da minha família, do meu filho, né? De tentar transmitir para o meu filho os melhores princípios que eu posso, né? E tentar
Já no meu trabalho hoje, como é que eu deixo esse mundo também um pouco melhor para ele, né? Ele tem 7 anos só, então como é que eu deixo o mundo melhor? Então, acho que meu legado hoje seria, né? Como é que eu transmito para o meu filho o que eu tenho de melhor em termos de princípios e como é que no meu trabalho, né? Eu me sinto responsável. Como é que eu impacto o mundo para que esse mundo seja melhor para as próximas gerações também? Acho que um pouco disso que eu tenho na cabeça. Legal. Ô, Tamazo, e qual pergunta você poderia deixar para um próximo convidado nosso aí? Eu acho que talvez quais são os desafios, né, de um líder hoje no Brasil, dado o grau de incertezas que a gente tem, que tipo de profissional essa pessoa deveria contratar, que tipo de skill essa pessoa teria que ter para que ela pudesse operar no mercado brasileiro de logística. Qual é a sua resposta? Cara, eu tenho esse dilema na minha cabeça, que é um pouco do dilema que você me perguntou sobre o técnico e o... Experiência e conhecimento. Experiência e conhecimento. O que eu tenho tentado fazer, que é meio que óbvio, é um mix dessas duas coisas. E eu vivo isso muito, muito no meu dia a dia, né? Porque não pode dar errado, né? Uhum. Mas eu quero também inovar pra caramba, né? É. Então, assim, o que a gente tem feito lá é tentar manter um mix de pessoas mais experientes e menos experientes. Na minha área de operações, se a gente tem tempo para falar, na minha área de operações, eu meço a idade média do meu operador. Porque se eu tenho só gente muito nova na operação, não é bom para mim também. Tá. Então eu fico fazendo um mix entre... Idade média da pessoa, não do tempo de casa. Da experiência dela. Tá. Né? Então, olha, eu tenho 5 anos como operador. Eu tenho 6 meses como operador. Tempo médio da experiência. Da experiência. Perfeito. Para que eu faça um balanço entre Perfeito. pessoas novas e mais com experiência. Isso no nosso setor é muito importante, entendeu? Porque a experiência também faz muita diferença. Uhum. Então, acho que é um mix dessas duas coisas aí. Legal. Tamazo, obrigado de novo pela tua participação, Enorme, cara. Obrigado. pelo teu tempo em compartilhar aí todo esse conhecimento, experiência com o nosso público. Léo, obrigado aí, foi legal demais. Obrigado. Espero você aqui em outros episódios também. Pô, foi muito bom. Obrigado aí pelo convite, foi um prazer. Prazer foi nosso, Tamazo. Bom, pessoal, então a gente vai ficando por aqui e a gente espera vocês no próximo episódio do NS TechCast. Um abraço. Um abraço, obrigado.